pornografia. Como ela afeta e destrói a sua vida. Fala, mestre, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Burigato Responde. E nesse Burigato Responde eu quero falar sobre uma mensagem que não é a primeira vez que eu recebo, né, de uma pessoa aparentemente jovem falando que está viciada em pornografia. E neste vídeo eu quero fazer algumas reflexões que eu acredito serem muito importantes. Uma delas, inclusive, acho que talvez seja uma das mais importantes, e talvez você nem encontre em todo lugar falando disso, mas eu quero muito compartilhar com vocês isso, porque eu tenho muita certeza de que o que eu vou falar aqui vai ajudar vocês a pelo menos lidarem melhor com isso. Até porque de cara, você já vê, pela própria mensagem já dá pra ver que a pessoa identifica que é uma relação ruim. Eu tenho certeza que, primeiro, quem clicou, né, e muitos de que talvez nem clicaram, tem uma relação e já percebem os efeitos nocivos da pornografia na própria vida, não é? Mas vamos lá, eu vou explorar um pouco mais aqui, mas antes, claro, deixa o seu Fala Mestre aqui nos comentários e também se inscreva no canal e curta esse vídeo para o YouTube entender que você gosta dos meus vídeos e sempre te notificar quando tiver conteúdo novo por aqui, beleza? Bom, vamos lá, vamos fazer algumas reflexões, né? Reflexões. Primeira coisa, olha, por mais que a gente, lógico que eu vou tratar muito mais até da questão da pornografia, dos sites em si, né? Mas vamos lá, há uma diferença, assim, bizarra entre o que a gente vê no Instagram, por exemplo, versus o que a gente vê num site de pornografia. Veja, o que eu quero dizer é, praticamente vivemos na era da pornografia. Porque se tem uma coisa que você pode ter certeza que você vai ver, não é? Ao abrir o Instagram, é ver alguém seminu, rebolando, dançando, fazendo alguma coisa bizarra, não é? Que provavelmente, inclusive, se você entrar num site de pornografia de fato, você vai encontrar o mesmo conteúdo lá. Né? Talvez até alguém que compilou aquele monte de imagens daquele, sei lá, daquele artista, né, e tudo mais, e colocou lá, ou até daquela novinha, daquele novinho, que não sei o que lá, né, que é justamente como coloca-se ali, não é? E aí, com todo aquele conteúdo, você percebe que, bom, peraí, existe o mesmo conteúdo nas duas plataformas praticamente. Então, assim, o que eu quero dizer, qual é o ponto aqui primeiro, né? O ponto é que a gente já vive praticamente no modo de pensar absolutamente pornográfico. E isso é sim muito danoso para a sua vida e eu quero que você entenda a partir do que nós vamos refletir aqui, não é? E se você parar para analisar, eu até posso fazer essa comparação clara, porque veja, eu já percebo que obviamente eu estou numa geração diferente da que existe hoje. Por quê? Porque eu, né, quando eu era mais novo, se eu quisesse ver algo que nem era tão explícito quanto muitas vezes o que a gente vê no próprio Instagram, não é? Eu tinha que talvez ir numa banca, porque eu não tinha internet, a banca ainda tinha, né, aquela vergonha de você pegar e talvez ainda aquilo não fosse ser vendido, porque não era proibido para menores de idade, obviamente, então talvez a pessoa, né, da banca ali não quisesse vender, então era uma relação muito mais claramente quase que proibida, não é? Hoje já não é assim. Hoje é algo escancarado e absolutamente incentivado. Ou seja, basicamente as dancinhas e tudo mais, né? Sem entrar. E veja, eu não estou fazendo um julgamento aqui especificamente. Eu estou falando uma coisa que é isso aí, se você olhar, tá? Então o que acontece hoje aquilo é incentivado. Você vê, você quer copiar aquilo. Você hoje, veja, então antes eu queria talvez me expor, era difícil, vergonhoso e tal. Hoje não. Hoje eu reproduzo aquilo, muitas vezes. Hoje eu sou talvez o ator, a atriz, que executa algo que tem cunho pornográfico. Esse é o ponto, né? Então aqui a gente já começa uma distorção profunda da nossa relação com isso, né? E aí você tem que analisar. Veja, eu não vou trazer aqui, assim, especificamente uma linha de conduta. Não, tô fazendo só uma reflexão e você vai lá e você fala, puta, é verdade, cara, minha vida tá ferrada por causa disso. Basicamente é isso, né? Bom, então vamos lá. Então esse é o primeiro ponto. Vivemos uma era pornográfica e se você, de certa forma, hoje você quase que tem que se proteger disso, né? Antes você buscava e dificilmente conseguia. Hoje você tem que se proteger porque senão você está inserido nisso daí, né? Mas vamos lá. Beleza. Então dito isso, essa é a realidade que nós estamos inseridos. Aí vamos para essa questão muito da pornografia em si, que eu acredito que seja o ponto do vício. Talvez seja até essa questão de ver dancinha e tal, né? Eu já vi jovens, já vi pessoas mais velhas falando que, cara, tá viciado em ficar vendo aqueles videozinhos no Instagram, por exemplo, né? Mas bom, beleza. Mas vamos pensar então algo que eu acredito ser obviamente mais grave. Aliás, tudo depende do ponto de vista, né? Mas vamos lá, mais danoso, né? Que é no aspecto individual, que é a pornografia que muitas vezes a gente vê nos sites, né? Veja, qual que é o real problema? E por que você vê hoje tantos jovens, né? Eu vou falar, obviamente, do ponto de vista mais masculino, que talvez
é o que eu mais tive contato, né? Mas assim, o cara que, e vou ser um pouco mais explícito, tá? Então, vamos lá, né? O cara que, por exemplo, não consegue mais ter uma ereção, o cara que não tem o menor desejo por uma mulher real, o cara que não consegue mais gozar, porque ele fica lá, fica lá, fricção, ele se machuca, mas ele não consegue fazer alguma coisa, não é? E principalmente, ele só consegue ter algo no site, e o que é pior, não é mais com aquele vídeo, agora é com um vídeo que talvez seja mais obsceno, mais bizarro, vamos dizer assim, não é? Bom, o que pode estar acontecendo aí? Vamos lá. Primeira coisa, e que é uma análise que também eu não vou me aprofundar, porque acredito que tem pessoas muito mais capacitadas do que eu para falar, é o efeito que aquilo cria no seu cérebro neuroquimicamente, né? Aquela questão de você ter um monte de abas, de você ficar postergando toda hora, vamos dizer assim, a ejaculação, porque você acha que aquela cena não é ainda a cena perfeita, né? Então tem todo um dano neuroquímico que de fato vai fazer com que você não veja mais, ou melhor dizendo, você não consiga mais sentir prazer fora daquele mundo. Basicamente é isso, né? Então, assim, é uma hipersensibilização do seu cérebro que precisa de alguma coisa cada vez mais obscena, cada vez mais, assim, né? Acho que deu para entender, para que você consiga sentir alguma coisa, que é o pior, para você sentir alguma coisa, né? Mas a análise dessa mesma dinâmica que eu quero fazer é a seguinte: quando você entra num site de pornografia, ou quando você vê, ou você entra no Instagram, e você presencia, né, você vê aquilo tudo, né? Então, cara, pessoas peladas, então, tem um fiozinho ali, não, pelada, a pessoa tá pelada ali, homem, mulher, a gente sabe, a gente vê isso aí, né? E, em contrapartida, você vê lá no site que você gosta de acessar, aquele monte de cenas, né? O que acontece é o seguinte, ali tem um homem, uma mulher, né? Pessoas reais, tá? E fazendo coisas reais, essa é a minha cabeça, né? Então eu olho aquilo lá, eu vejo aquilo como algo real. Então o que acontece é o seguinte, eu vou preenchendo meu imaginário com aquelas imagens, beleza? Que elas são reais, e aí, e aqui é o ponto, este é o ponto, eu acredito que a realidade é aquilo. Porque eu não conheço mais algo fora daquilo. Ou seja, eu conheço a minha vida absolutamente entediante, que não tem nada daquilo, e eu vejo imagens virtuais, mas que são reais, porque foram gravadas por pessoas, são reais, e eu percebo, eu acredito, melhor dizendo, que aquela realidade também é uma realidade. Só que aí é onde vem o problema. Isso não é real. Isso é, obviamente, uma ficção. Ou seja, aqueles corpos maravilhosos, aquelas coisas que muitas vezes as pessoas fazem. E vou focar mais até aqui, né, numa análise um pouco mais, que de fato, talvez ali é o ponto, né? Aquelas cenas sexuais que você vê, beleza? Você jovem aí. Aquelas cenas que você vê, elas são ficcionais. Eu quero dizer assim, ninguém transa daquele jeito. Ninguém transa daquele jeito, tá? E o que é e esse é o ponto. E aí é onde já entra. Veja, antes, né, na minha virada de geração, eu sabia que aquilo era... veja, mesmo assim não é tão claro. Muito adulto se ferrou. Mesmo não conseguindo mais fazer essa separação, tá? Porque isso de fato é muito danoso. Esse é o ponto. É muito danoso. Daqui a pouco você vê... É sério, você vê o mundo, porque ele já é pornográfico, você vê ele como uma pornografia generalizada, de fato, você só consegue pensar nesses termos, porque aquilo é o que excita o seu cérebro, e você busca aquilo, e você cria aquela realidade, mesmo se ela não estiver acontecendo, né? Talvez você, sei lá, a mulher ou o homem do seu escritório vem deixar um cafezinho, e você imagina aquela cena que, sei lá, daqui a pouco ela deixa escorregar a mão, ou ele deixa escorregar a mão e começa a transar do nada, né? E a tua cabeça vira isso, tá? Só que veja, mais uma vez, então, são cenas reais, mas elas são ficcionais. O que eu quero dizer é, quando você assiste um filme de herói, por mais que você veja, por exemplo, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, você vê um homem, né? Mas você sabe que é impossível uma aranha picar você e você adquirir aqueles poderes. É impossível, porque até agora pessoas com a mesma grana do Tony Stark não conseguiram criar o Homem de Ferro, né? Então você vê que aquilo não é possível. Então você se excita, tal, porque caraca, você gosta do filme, mas você sabe que aquilo é distante. Pode te confundir um pouco, pode, mas você sabe que aquilo é distante. A cena sexual não. A cena sexual para você, ela é possível.
Ela é real, mas não é, né? Já falei várias vezes, não é. Ninguém transa daquele jeito, aquilo não vai acontecer. Não acontece nem na vida do próprio ator, de forma assim, talvez aconteça, né? Porque o cara tá no meio daquele mundo, sei lá, talvez, né? Mas assim, é muito, e lógico, hoje tá muito, né? Mas enfim, qual que é a questão fundamental? A questão é que a partir do momento que você perde essa sensibilidade, onde você não consegue mais diferenciar o que é ficção do que é realidade, porque a única coisa que tem dentro da sua cabeça são aquelas cenas absolutamente pornográficas, o que vai acontecer é que você, quando entrar no mundo real, primeiro, você não vai conseguir se relacionar com mais ninguém, porque, obviamente, você não vai encontrar alguém que faça o que faz, o que aquelas atrizes, o que aqueles atores fazem, tá certo? Então você vai começar a criar diversas demandas e expectativas absolutamente surreais, só que o que é pior, você vai ver que você não consegue fazer aquilo lá. Não é? Então veja, você não consegue porque você talvez não conquiste, você homem, você mulher, enfim, você não conquiste 4 pessoas do sexo que você está interessado para fazer um negócio com você, beleza? Só que mesmo se você conseguir, vamos supor que, mesmo que você consiga uma ou duas, né, a pessoa mais bonita e tal, você vai ver que você não vai ter aquela performance bizarra e louca que você estava vendo lá. E o que acontece é que quando você perceber que você não está conseguindo fazer isso, você não vai se excitar. Se você não vai se excitar, o que vai acontecer? Você vai broxar, né? E aí você vai se frustrar porque aquilo vai ser absolutamente constrangedor para você. E o que vai acontecer? Obviamente, você vai voltar para aquele mundo porque você vai preferir aquele que te excita muito mais, que tem muito, que você não tem momentos de vergonha explícita, né? Enfim, presenciada ali por outra pessoa, você simplesmente, se acontecer alguma coisa, você está sozinho ali e você vai cada vez mais se afundando naquele buraco negro. Você entende? Então, assim, veja, o que eu quero colocar aqui para vocês, então, que é o ponto fundamental de toda essa reflexão, é este. A pornografia, ela afeta e ela destrói a tua vida porque ela te desconecta da realidade num nível que você não percebe que você está desconectado da realidade. Principalmente porque o mundo é pornográfico. Aí você pode até me contestar, falar assim, tá, Thiago, mas porra, se o mundo é pornográfico, como que isso não é real? Bom, é simples. Isso não é real porque, vamos lá, quantas vezes você fez o que você se presenciou naquele vídeo, certo? Quantas vezes você ouviu histórias de pessoas que estão próximas a você fazendo aquilo, tendo aquelas experiências, acontecendo aquelas coisas? Não é? Talvez, como eu disse aqui, um cara que não fala absolutamente nada, que sei lá, a mina vai entregar a pizza e tal. E nem é só isso, não é só o enredo que é ficcional, bizarro e tosco, não é? É a própria performance sexual que é o pior, que é o que vai justamente quando você olhar, você vai achar totalmente tosco uma relação sexual com alguém que deveria ser, na verdade, o ápice ali, não é? Talvez ali da sua relação com aquela pessoa que você está tendo contato. Ou seja, a realidade real perde totalmente a graça perto da realidade virtual, que na verdade é ficcional, tá? Então na minha compreensão, para o imaginário, para a psique aí, é um dos profundos danos, beleza? E que muitas vezes, eu não vou dizer que é irreversível, até porque, para amarrar todo ponto, veja, se você está passando por isso, e se você já percebeu, pô, sou viciado, né? Não consigo mais ter relação sexual, não tenho interesse em conquistar ninguém, não tenho interesse em ter uma vida social. Veja, a pornografia, ela é algo, é multifatorial esse problema. E você precisa achar alguém preparado, de fato, um profissional especializado e preparado para lidar com essa situação. Então você precisa buscar ajuda. Essa é real, velho. Eu falo de verdade. Agora, claro, se você talvez só está percebendo tudo isso, simplesmente pare. Simplesmente pare e veja como sua vida. Você vai ficar com muita vontade, porque, como eu te falei, a era é tão pornográfica que parece que isso é natural, mas não é. Quando você percebe, você vê que você sai na rua e, na verdade, as coisas não têm tanta graça. E, além de tudo, você não tem vontade de ir atrás das coisas. Porque já que elas não têm graça, elas não te incentivam. Já que elas não te incentivam, você não dá o melhor. E talvez você nem saiba fazer isso porque você já está tão lá, sabendo apenas mudar de aba, que você não sabe nem conversar com alguém. Então, por isso que a pornografia ela te afeta e destrói de fato a sua vida. Porque ela vai drenando tudo que te transforma numa pessoa saudável, principalmente isso, a conexão com a realidade, que a partir dela vem todo o aspecto social, o aspecto corporal, químico e tudo mais, que é o dano que, mais uma vez, acredito que você vai achar temas, melhor dizendo, você vai achar vídeos, conteúdos aí muito mais focados, com pessoas especializadas nisso para te ajudarem, né, a entender um pouco melhor essa dinâmica, mas principalmente, se você está num ponto muito assim, agudo disso, eu acho não, né, te oriento e recomendo muito achar e buscar ajuda profissional, mas eu espero que essa explicação, pelo menos, tenha te conscientizado da possibilidade ruim
é de fato você está colocando na sua vida, principalmente se, sei lá, você... E veja, o que eu estou falando aqui é pessoas muito próximas de mim. Relatavam, traziam, falavam... né, e não conseguiam mais. De verdade, não conseguiam mais. E não, o que é pior, não faziam essa relação, né? Só depois eu fui notar que havia essa relação. Isso que é foda, porque você verdadeiramente não acha, né? Você não acha. Você só tenta ficar... A tua cabeça só pensa assim, cara, primeiro que ela te conduz a isso, talvez ela faça você querer ir embora de uma festa para você ir pra pornografia, e outra coisa, talvez você só fique atento a buscar isso de alguma forma, não é? E você nunca perceba que é justamente isso que, desconectado da realidade, está conduzindo sua vida para algo ruim. Ou seja, você acha que é possível e não percebe que não é possível você ter aquilo na realidade. Mas enfim, acho que já é o suficiente. Claro que, né, se tiver dúvidas, ou sei lá, em algum momento eu tiver mais algum outro conhecimento, né? Lógico que a gente tem aqui várias outras possibilidades de reflexões, mas o vídeo está até já um pouco mais longo, e eu queria focar muito nessa questão da ficção versus realidade. Eu espero que, claro, assim, de verdade, que você note que aquele mundo que você vê dos artistas, que você já percebe que não é saudável, porque você vê que todos eles começam e terminam um relacionamento assim. E veja, você não tem a mesma, né, disponibilidade, a mesma vida, disponibilidade, e você vê que eles não estão tão bem quanto você acha que é. Daqui a pouco aparece um depressivo, aparece um mal e tal. E do outro ponto de vista é a sua pornografia lá, que você vê bizarra, e que daqui a pouco, como eu já vi outras pessoas falando, vão querer cada vez mais. Assim, o que eu quero dizer é, primeiro gosta de uma coisa maquiadinha e bonitinha, daqui a pouco gosta de uma coisa podreira mesmo. Essa é a real. Então, espero que essa explicação tenha te dado um pouco de luz. Certo? Como eu sempre digo, mais conhecimento, mais amadurecimento. Grande abraço e até a próxima aula. Burigato Responde, enfim. Tchau.